Tá, eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar este tempo, Senhor. Quero agradecer por esse momento de louvor, onde o Senhor se fez presente entre nós. Obrigado, Pai. Sua misericórdia nos alcançou mais uma vez, pois não merecemos sua presença, Senhor. Mas graças a Jesus, que nos lavou, nós podemos chegar até Ti e o Senhor até nós. Peço agora, Deus, toca-nos. Toca em nossa mente, que às vezes é muito agitado, nosso coração aflito. Das preocupações, Pai, às vezes alcançam nossa mente na hora da palavra. Peço agora, Espírito Santo, toca-nos, Senhor. Não permita vir preocupações agora, Senhor, porque o Senhor está aqui e tudo que está lá fora o Senhor está cuidando, Senhor. Preocupações, o dia de amanhã, semana que vem. Deus, está nas Tuas mãos, Senhor. Tu que és nosso Pai. Agora nós queremos Te ouvir. Espírito Santo, abra nossos ouvidos, nosso coração, para receber a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quero relembrar algumas coisas com vocês sobre os blocos que a gente já estudou nessa série de mensagens. Para quem perdeu qualquer uma delas, está lá no YouTube, da Somos Igreja. O Gabi está gravando. Cadê o Gabi? Bom, eu ia agradecer ele pessoalmente, mas então vou agradecer sem a sua presença. Queria agradecer a vida do Gabi. Tá bom. Então vou falar aqui mesmo. Queria agradecer a vida do Gabi, que está gravando para nós. Muito obrigado, Gabi. Voltou para lá. Então tá bom. Então, graças ao Gabrielzão, a gente e o pessoal da equipe da multimídia aí, a gente tem gravado essas mensagens. Gente, tivemos 3 blocos. Bloco 1, estudamos Mateus capítulo 24. Vimos o que o próprio Jesus falou sobre o seu próprio retorno. Bloco 2, que foi um bloco surpresa, a gente entendeu o que é o Espírito Santo. O que ele é, o que ele faz, sua importância. Bloco 3 é esse aqui. Já foi a parte 1, onde estamos estudando o Sermão do Monte, que seria, vamos dizer assim, a Constituição ou o Código Civil do céu, do reino de Deus. Então, Mateus 5, 6 e 7. A gente viu 5, obviamente, não tudo, porque é muita coisa para ver de uma vez assim, mas pegamos as bem-aventuranças, está tudo lá no YouTube. E um spoiler para vocês, se Deus quiser, sábado que vem, se dando-me graça, a gente entra em Apocalipse. Vamos ver só o iceberg não, só a ponta do iceberg. Vamos ver só a ponta do iceberg, porque senão a gente ia ficar até, cadê a Emily? A gente ia ficar até a volta de Cristo estudando, mano. Então a gente vai ver só a ponta do iceberg, se Deus quiser, nos próximos sábados, amém? Gente, abre aí então, Mateus 7. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia. Eu vou ler uma versão contemporânea de Mateus 7. Então, deixa eu ver aqui, já explicamos, né, sobre esse bloco agora. Então, beleza. Nós vamos continuar, né, aprendendo com Jesus. O que mais que nós, que somos seu povo, somos seu reino, somos sua família, somos seu corpo, somos seu templo. O que nós devemos fazer, como nós devemos viver nessa terra, até que Ele retorne. Vamos aprender em Mateus 6 e 7 algumas coisas sobre isso. Vou pegar uma versão aqui, Mateus 7, verso 13. Estou lendo com a versão da Nova Bíblia Viva, que diz assim: só se pode entrar no céu pela porta estreita. Está falando sobre o reino que virá. O caminho que leva para a perdição, ele é amplo e a sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela. Mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado e poucos o encontram. Gente, Jesus, durante seu Sermão do Monte, ele utiliza sempre 2 caminhos. Olha, tem esse e tem esse. Você faz assim ou pode fazer assado.
ele sempre vai fazer isso. E a gente vai estudar muito dessa forma hoje. Tem o caminho A, o caminho B. A forma de viver A e a forma de viver B. E aqui ele apresenta esse caminho. Tem o caminho A, que é largo. Tem o caminho B, que é estreito. E aqui ele está pedindo para a gente. Ele está falando assim, olha, você só pode entrar no céu, no meu reino, se você pegar o caminho certo. Se você pegar o caminho que é estreito, que a porta é, que leva a porta que é estreita. Uma analogia, não está falando de uma porta real que vai aparecer, mas está falando de uma forma figurativa sobre isso. E quando eu fui para esse texto, durante a semana, estava até falando com o Roberto sobre isso, eu olhei e falei, tá, Deus, já entendi, eu sei que esse é o caminho, entendi que o caminho é apertado. Eu fiquei lendo, deu um branco assim, eu entendi, mas eu não entendi, como assim? E a pergunta que me veio na mente, na hora que eu estava lendo essa pequena parte, por que o caminho é difícil e a porta é estreita para nós, se a salvação, ela é de graça? Não precisamos fazer nada. Por que então o nosso caminhar, ele é estreito? O caminhar até a porta, se a gente for fazer uma outra nexo, Jesus fala que também ele é a porta. Ele é tudo ponto para ele, né? Então, se a gente está seguindo ele e a salvação é pela graça, por que o caminho é difícil? Não deveria ser fácil? Por que o caminho é difícil? Existe uma confusão que a gente pode fazer, que muitos pastores, pregadores pregam meio evangelho, só uma parte. A gente se confunde muito com a salvação pela graça em Cristo Jesus, com o senhorio de Cristo Jesus. Sempre há essa confusão. E a salvação não tem muito o que debater ou conversar. Ela é pela fé na obra de Cristo. Ponto. Isso realmente é de graça. E não tem nada que a gente precise fazer para ter a salvação. E nunca houve. Nós não conseguimos alcançar a salvação. Realmente ela é de graça. Só que o senhorio de Cristo nos custa tudo. Seguir a Jesus como Senhor nos custa tudo. Você vai encontrar isso em Lucas 9, eu não vou abrir porque nosso tempo é sempre curto. Em Lucas 9, 23, até o verso 24 ali, vai falar, né? Olha, quer me seguir, deixa a si mesmo, pegue sua cruz, dia a dia. E como que funciona isso? Como que funciona a salvação ser pela graça, mas o caminhar é estreito? Como que isso funciona? A gente precisa entender que Jesus, ele nos chama hoje para viver como se estivéssemos na era vindoura, com vislumbres de como será o reino de Deus. A figura mais importante disso é o Espírito Santo, linkado com a palavra. Ele que nos permite viver dessa forma, com vislumbres, como se Jesus estivesse reinando. E na verdade ele está. Tem um povo na terra que ele já está comandando, nós, a igreja. O resto não conhece, então esperem homens. Nós esperamos no verdadeiro homem, Jesus Cristo, quando ele virá. Em Hebreus 6,4 vai dizer isso. Aqueles que experimentaram tal, graça, experimentaram os poderes da era vindoura, era que virá quando Cristo vier reinar. Ele nos chama para viver um pouco disso agora. Então, a salvação, por mais que seja pela graça, nosso caminhar não é pela graça, mas pelo Espírito. Durante muito tempo a igreja, durante muitos anos, até que viesse o avivamento, em 1900 e bolinha, não me lembro justamente o começo, foi no país de Gales, a igreja viveu uma frieza, porque eles só olhavam para a graça, mas o Espírito Santo, não. Às vezes eles confundiam, liam que era pela graça e falavam, a graça é o Espírito Santo. Não, gente, a graça é um dom de Deus, que Ele nos deu, a salvação, mas a gente não anda pela graça, a gente anda pelo Espírito. Nós andamos pelo Espírito. Eu não vou abrir textos nisso. Volta para o YouTube, já vimos um pouco o que é andar pelo Espírito. Então, quando eu entendo isso, que a salvação é pela graça, mas no meu caminhar ele é difícil, a porta é estreita, é porque existe uma batalha dentro de nós que faz com que um caminhar seja difícil. É a batalha da nossa carne contra o Espírito. Quando nós escolhemos olhar para a volta de Cristo, a gente está escolhendo a vida pelo Espírito. Gálatas 5 vai dizer isso.
Então aquele que rejeita esse caminho e vai pelo caminho amplo, aparentemente é mais fácil. Não preciso mudar, posso continuar pecando normalmente, tranquilamente. E a gente tem mesmo cristãos que, salvação pela graça, então tá de boa, Jesus me salvou, estou bem tranquilo, não preciso mudar nada. E aí o caminho é tranquilo, ele é amplo, e a porta é enorme. Só que por trás dessa porta, há a perdição eterna. Fácil. Mas aqueles que se apegam ao Espírito, esses terão que caminhar um pouquinho mais batalhoso. Por quê? Porque o Espírito vai dizer, não faça isso, vá por aqui, não faça dessa forma, não fale isso, não assista isso, não ouça isso, até mesmo não coma isso. Vai falar coisas desse sentido para nós. Então o caminho acaba se tornando um pouquinho mais difícil, pois essa batalha dentro de nós. A partir disso a gente compreende exemplos. Jesus nos dá exemplos de como nós devemos escolher esses caminhos. Ou, o que é escolher o caminho estreito? Quais exemplos disso? Quais dificuldades tem no caminho estreito? E no caminho amplo aparentemente não tem, mas ao final será bem pior. Como que seria isso? E a primeira coisa que a gente vai ver Jesus ensinando como viver aqui nesse tempo, olhando para o retorno da volta dele, ele vai nos ensinar a acumular. Ele vai nos ensinar a acumular no lugar certo. Tipo esses coaches hoje em dia, assim, né? Vai nos ensinar, mas no lugar certo e coisas certas a acumular. Volta comigo para Mateus 6. Tudo que a gente vai ver a partir de agora é esse caminho amplo e o caminho estreito. Vamos ver isso. Como no lugar certo? É a segunda coisa que a gente vai ver em Mateus 6,19. Estou usando aqui uma versão diferenciada. Vamos ver se vai dar boa. Que diz assim, Jesus, falando no Sermão do Monte ainda, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças, a ferrugem os destrói e os ladrões arrombam casas e furtam. Ajuntem esses tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Vamos uma aguinha aqui. Então, daqui até o final, sempre vai ver esses dois caminhos, galera. Sempre pensem dessa forma. Aqui ele falou, tem o caminho de ajuntar tesouros na terra e o caminho de ajuntar tesouros no céu. Como seria isso? Terra tem o sentido de passageiro, coisas que vão passar. E céu, quando eu fui estudar aqui, que eu gosto de estudar as palavras, eu e a Bianca, a gente tem essa parada, a gente gosta de estudar as palavras, nerds, né? E eu gosto de estudar cada palavra, cara. Se eu pudesse, eu ia ver o que significa esse não aqui, esse não. Então eu fui ver o que significa céu, queria saber se era céu, esse uau que a gente imagina. E é isso mesmo, céu é onde Deus habita. Essa é a tradução literal. É onde Deus está agora. Uma realidade que se a gente talvez, por um segundo olhasse, a gente talvez ficaria cego como Paulo. Se agora ele abrisse assim, pá, e mostrasse o céu, talvez ficaríamos cegos. Mas é o céu, onde Deus está agora, nesse exato momento, ele é louvado por quem ele é e por aquilo que ele faz. E Jesus aqui quer nos ensinar uma coisa muito simples. Para onde a gente está olhando? A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre olhos, os olhos. Para onde estamos olhando? Aqui, onde tudo está passando rápido, tudo passa rápido, tudo tem sempre um celular novo. Antigamente era um por ano, agora é 2, 3, 4. Tipo, difícil, né, cara, de alcançar. Daqui a pouco não vai atualizar mais o meu. Putz. Tudo passa muito rápido aqui, tudo é muito corruptível. Tudo tá muito... Passa logo, essa garrafinha daqui a pouco já vai ser a mais paia, tem que comprar outra, esse PC aqui não dá, essa versão da Bíblia daqui a pouco vai ser atualizada. Ixi, deixa eu parar por aqui. Então, para onde estão indo nossos olhos, nossos pensamentos, aquilo que a gente tem olhado? Jesus quer nos ensinar que ao acumular tesouros na terra, eles vão passar junto com ela. Ou seja, para Deus, as coisas que a traça corrói, a ferrugem destrói, coisas que podem ser roubadas, não são tão importantes para ele assim. Por exemplo, o dinheiro para ele não é tão importante.
Ele é dono de tudo. Ouro, prata, tudo. Ele é dono. E aí, quando eu olho para isso aqui, já entendi que esse é o caminho amplo. Não ajuntar pessoas na terra. Legal. E o caminho estreito? Como é que é o caminho, então, se eu não devo ajuntar pessoas na terra? Perguntamos para Deus, vamos perguntar para Ele. Deus, o que para você é importante? Acho que domingo retrasado foi pregado sobre isso. Então, se você está, você vai lembrar. O que é um tesouro para Deus? O que é importante para Ele? Em Marcos 16, ao observar o texto, abre lá comigo, Marcos capítulo 16, nós vamos ver que tem um tesouro que é bem importante para Deus. Em Marcos capítulo 16, oh meu Deus, vamos lá. Verso 15 diz assim: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro, anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem se recusar a crer será condenado. Perguntar de novo: o que é importante para Deus? O que vocês acham? Muito bem. Acertou. Ponto para o Diogo. Almas. Pessoas são importantes. Isso não significa que agora vou pegar todo o meu dinheiro, mano, e vou doar. Não, calma. Acabou, eu vou fazer assim. Não é isso. Já vamos ver também que a gente vai aprender a entregar ao Senhor nossas finanças. Não estou falando de dízimos e ofertas, tá? Estou falando de entregar todas as nossas finanças. Dizer, Deus, tudo que eu estou ganhando é teu. O Senhor sabe que eu preciso comprar comida, pagar aqui, ali. Mas tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é seu. Agora, para Ele isso não é tão importante. Para Ele as almas são importantes. Eu quero deixar uma pergunta, que foi a pergunta que Ele fez para mim. Quantas almas eu estou levando o Evangelho? Para quantas almas esse ano, que já está mais da metade, para quantas eu levei o Evangelho? Seja falando, seja por atitudes, sendo diferente daqueles que estão ao nosso redor. Não sei. Para quantas eu levei? Porque se isso não for a coisa mais importante, nós ainda não entendemos o Evangelho e o cristianismo. E o que a gente faz aqui, se não está afetando o que está ao nosso redor, tem algo errado. E aí a gente vira só uma religião. Só uma religião. Religiões que não têm transformado nada. Não transformam o mundo. As pessoas não mudam. Elas não são transformadas. Somente o Evangelho tem essa capacidade. Porque eu conheci pessoas de outras religiões e eu observava a vida dessas pessoas. Não havia um pingo de transformação. Nada. Fumando, bebendo, drogando-se. Nenhuma transformação. Só o Evangelho pode fazer isso. Quando eu sei disso e eu não faço nada com isso, tem algo errado. Tem algum problema. Nós precisamos do Espírito Santo nessa noite para acender essa chama no nosso coração por almas, para que a gente não seja como tantos outros lá fora, que os seus olhos estão aqui nessa era. E falando de olhos, vamos para Mateus 6, volta lá comigo, vamos entender um pouquinho sobre olhos. Mateus 6, 22. Mateus 6, 22 diz assim: os seus olhos, eles são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos eles são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Mais uma vez, duas escolhas: bons ou maus olhos. Os olhos são a porta de entrada para nossos desejos. E o mundo já entendeu isso. Isso aqui, caramba, afeta muito a nossa vida. Coisas que a gente olha aqui e deseja. Eu que sou muito leitor, gosto muito de ler, não aguento mais. Pessoal, não me deem livros, por favor. Eu tenho muitos para ler. Por favor. E eu tenho vários prints, cara, que eu tô lá e assim, esse livro tá barato. Eu printo assim. Aí passa um mês, obviamente não comprei, volto pro site, acabou o desconto, claro que acabou, né?
Mas eu fico lá, tá lá o print, esse livro aqui eu vou comprar em algum momento, quando eu acabar de ler esse. E a gente é muito assim. Porque nossos olhos veem e a gente já deseja. E aqui, mais uma vez, eu fui fundo para entender o que é ter um mau olho. Sabe que ter um mau olhar, tipo assim, olhar para Samuel e falar, Samuel, não gosto de você. Não gosto. Ou Roberto, não gosto, quero que você caia no chão. Tipo isso, um mau olhar, eu não gosto. Tem um bom olhar, tipo, Samuel é bonitão, Roberto é bonitão. Será que é? Será que é isso? Opa! Será que é isso? Gente, eu fui ver e tem 3 traduções para isso. 2 delas, mas uma delas é pega na veia. Maus olhos, a gente pode trocar o mal ali, que é mal com U, por impuro, rude, e a terceira que pega na veia é avarento. Avarento é aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. O cara é obcecado. E ele não abre mão desse dinheiro, não. Não abre mão. Mesmo que ele já tenha muito. Tipo aquela história do dono da Colgate, que ele tinha tanto dinheiro, e ele era crente, que ele dava 90% para a igreja. Ficava só com 10%, mano. Tipo assim, que absurdo. Deus, quem sabe? Quem sabe? Ajuda-me. Quem sabe um dia. Mas o contrário, na verdade, o 100% pro avarento é impossível para ele dar. Não abre mão. Ele não abre mão. Então, vamos trocar aqui mal por avarento. Se a gente tiver olhos de avareza, se a gente for avarento, todo o nosso corpo será trevas. Vocês já viram que muitos grandes homens e mulheres que tiveram muita riqueza, eles sempre, às vezes, eram doentes, ficavam doentes, não conseguiam achar cura para suas doenças. Não necessariamente físico, às vezes emocional, depressão e tal. Quantos cantores, cara, se mataram? Droga, esse tipo de coisa. O olho avarento, o olhar avarento traz trevas para todo o corpo. Tudo que ele faz é obscurecido. E a avareza tem muitas fontes. Uma delas é o medo de ficar pobre, tipo Julius assim. Medo de ficar duro, como diz o Chris. Medo de ficar pobre. Medo de faltar o dinheiro. Medo de... Eita! Medo de faltar dinheiro, cara. Medo de passar fome. Não sei. A raiz, às vezes, é um medo. A avareza tem esse lugar. Mas eu não quero que a gente foque nossos olhos para esses olhos que são maus. E bons olhos, se você for bom de português, mal com um, é bom com M. Então é só o seu contrário. O contrário de avarento é o generoso. Generoso. Se meu olhar for generoso, toda a minha vida refletirá a glória de Deus. Aqui, o contexto, Jesus está falando sobre bens materiais, com certeza. Ele fala sobre ser generoso nesse sentido. E a Bíblia fala que quando eu sou fiel no pouco, Ele me coloca sobre muito. Mas quando eu não sou, Ele não me coloca sobre muito. Mas eu queria que a gente olhasse de uma forma um pouco diferente para essa pessoa que tem esse olho generoso, é aquela que despertou para as almas que estão ao seu redor. E ela não é avarenta com o evangelho. Então ela não segura o evangelho para si. Ela fala, ou ela vive pelo menos o evangelho. E quando Deus dá a coragem para ela, através do Espírito, ela fala do evangelho. Então, a minha oração hoje vai ser para que nós saímos daqui com olhos generosos. Com olhos de generosidade. Não só material, mas do evangelho, gente. Porque nós não podemos ser crentes avarentos, não só em relação ao dinheiro, mas em relação ao evangelho. Não haver isso. Hoje, há tantas comunidades enormes, grandes, sabe, às vezes eu olho para alguma delas e eu vejo pessoas obesas. É tanta riqueza localizada. Sabe, tipo, não é pecado ter, graças a Deus, nós temos condições, a gente trocou a mesa de som da igreja, glória a Deus por isso. A gente não faz isso por nós, mas para Deus, e para que alcance mais pessoas. Porém, e eu não preciso ficar falando aqui, nós fazemos muitas doações para missões, mas tem igrejas que é totalmente o contrário. Investe o que foi numa pequena mesa de som, mas todo o resto que deveria ir para uma doação de missões, investe numa localidade. Vou dar um exemplo de tudo. Vamos supor que a mesa custe 10 mil. E
entra 100 mil de sobra na igreja, exemplo. Qual que seria o correto? Depois de orar, os pastores orarem, Deus dá direção. Vamos pegar uma mesa aqui de tantos mil, 20, sei lá, 30 mil, o resto vamos dividir, e sobrou aqui, cara, vamos mandar para missão. O que acontece às vezes é o contrário. Por 100 mil, não, investe tudo aqui, vamos 10 mil para missão, vamos 10 mil para lá. E fica tudo centralizado, como se fosse uma avareza espiritual. E aí estão lá dentro, vivendo cultos maravilhosos, enquanto lá fora, muitos e muitos caindo em buracos. Que Deus nos desperte para aquilo que nós estamos visto lá fora. Não só olhar e falar, uau, caraca, o mundo está ficando difícil, mas se posicionar em relação a isso. Vamos agora para o verso 24, está aí do ladinho, para entender um pouquinho sobre o senhorio. Ninguém pode servir a dois senhores, diz Jesus, pois vai odiar um e vai amar o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem um contexto aqui bem legal, que era o seguinte: naquela época, e até hoje na verdade, era possível ter dois senhores, assim como o Julius ter dois empregos. Era possível fazer isso. E obviamente o Julius tinha dois empregos porque ele tinha medo de ficar pobre. E era possível, naquela época, desde aquela época, já ter dois senhores, ser um escravo de dois senhores, servir a eles. Só que Jesus, ele vai dizer que do reino dele, isso não é possível. Não é possível ter dois senhores. Lembra que nós estamos aprendendo o caminho estreito e o caminho amplo. O caminho amplo me dá muitos senhores. Muitos. Aqui ele deu o exemplo do dinheiro, mas nós temos muitos senhores. O caminho estreito já vai estreitando, é só um senhor. Só que ele vai dizendo que não tem como ter dois senhores. E senhor fala de serviço, fala de trabalho, fala de tempo, onde a gente investe nossas forças, nossa energia. E aqui ele deixa claro que a gente sempre vai servir alguém ou a algo, mas isso não é possível fazer de forma dividida. E a gente já vai ver as palavras, mas quando eu olho para isso aqui, eu entendo algo muito simples, galera. Muito simples. Se Deus, Ele é meu Senhor, tudo que eu tenho é dele. Então, todas as esferas da minha vida não são mais um fim em si mesmas. Como assim? Eu não estudo mais o que eu desejo estudar porque eu quero ser inteligente, porque eu quero ser top. Não. Eu não vou mais para uma faculdade e ela é o fim em si mesmo. Porque todo mundo faz isso. Tem duas pessoas que eu encontrei, que eu sempre encontrava na faculdade. Aqueles que estavam lá porque, não, o advogado ou o juiz, a minha que eu fiz, direito, advogado, juiz, promotor, eu almejo isso, porque é o meu sonho. A pessoa achava que quando chegasse lá, ela ficaria satisfeita. Tudo. E tem as outras que chegaram lá, viram que isso não satisfazia e buscavam outras coisas para satisfazer. E até mesmo na faculdade eu encontrei muitas pessoas que já entendiam isso. Elas já trabalhavam na área, perceberam que o trabalho delas era legal, mas está faltando alguma coisa. E aí elas ficavam depressivas, procurando, mas qual é o propósito disso aqui? Por que eu estou trabalhando nisso aqui? Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? E aí, quase 100% delas, álcool, bebidas. Ia para o álcool. Para quê? Para esquecer. Esquecer que a vida está sem propósito. E Jesus nos dá propósito nessa noite. Há 4 palavras que eu quero pegar aqui, para a gente ir para o próximo ponto. Amor e ódio, dedicação e desprezo. Quem quiser anotar. Não falei isso, eu sempre falo na série de mensagens. Se puder anotar, marcar com caneta aí, anotar o que a gente está falando, para que você possa reter melhor. Amor vem da raiz de fidelidade aqui nesse texto. E o ódio não é tipo assim, eu odeio o dinheiro. Não, você nunca vai ver alguém fazendo isso. Eu odeio o dinheiro. Vem de infidelidade. Dedicação, a palavra original quer dizer permanecer firme. E desprezar vem de fácil de abrir mão. E aqui, vou ter que usar o exemplo do dinheiro, porque é o que Jesus está falando. Quando nós escolhemos o caminho estreito, a gente vai desprezar o dinheiro. Como assim? Vamos abrir mão do dinheiro mais facilmente.
mais facilmente. Porque coisas podem começar a acontecer, o Senhor pode começar a falar ao teu coração sobre o dinheiro que Ele está te dando, o dinheiro que Ele tem colocado na sua mão, na nossa mão. E o muito que às vezes a gente quer vai ser muito cobrado. Eu tenho aprendido que, como minha vida não é mais minha, Jesus Cristo é meu Senhor, então eu abro mão do dinheiro. Por quê? Se eu não faço isso, quando Ele vier, Ele vai cobrar isso de mim. Olha, Vini, eu te dei esse dinheiro aqui. O que você fez com isso? Ah, Deus, eu comprei uma jaqueta de couro. Ah, não é pecado comprar uma jaqueta de couro? Não é pecado. Não, é que a Bianca falou que queria jaqueta de couro. Brincadeira, amor. Mas não é pecado, gente. Porém, exemplo leve da jaqueta de couro. Ganhei R$300. Veio assim. Recebam aí em nome de Jesus. Veio assim. R$300. Ganhei de alguém. Alguém chegou assim e falou para você, Gabi, R$300. Deus abençoe. Aí você pega, você tem duas opções. Fala, Deus, o que eu vou fazer com isso? Ou, agora aqui a jaqueta de couro. Duas opções a gente tem, galera. Pode acontecer o seguinte, Deus, tá aqui. Aí ele vai falar para você, vai lá, compra a jaqueta de couro. Ou ele vai falar, dá para mim aqui. Dá aqui esse dinheiro. E, mais uma vez, não estou só falando de dízimos e ofertas. Mas pode ser também. Ele pode falar, pega lá e invista lá num pastor, num missionário. Eu não sei. Eu só estou dando um exemplo para vocês do que é ser um servo de Cristo e o que é servir ao dinheiro ou qualquer outro Deus que a gente poderia colocar aqui. Eu quero ler um texto para fechar esse ponto em Lucas, capítulo 12. Ninguém vai esquecer a jaqueta de couro agora. Lucas 12, 16. Temos uma parábola de Jesus aqui. Então eles contam uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil, produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que eu vou fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite. Então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Eu termino esse ponto aqui falando que aquilo que Deus me deu não é só para mim. Nem mesmo meu dinheiro, as minhas forças, o que eu tenho. Então, eu tenho a opção de deixar minhas finanças nas mãos de Deus. E hoje aqui a maioria tem trabalho, tem um emprego. Eu tenho essa opção. Ou ela se torna o meu Senhor. Eu não coloquei aqui, mas a Bíblia não diz que o dinheiro ele vai ser seu servo. Isso é uma frase humana, criada por algum homem ou mulher aí fora. Jesus diz que o dinheiro, as riquezas, elas são um tipo de senhor. Ou seja, não tem essa de, não, o dinheiro vai ser meu servo. Não. Ou você serve a Deus, que é dono de todo o dinheiro, ou você serve o dinheiro. E há uma desconexão total com Deus. Total. E isso só torna-se leve e suave quando o Espírito Santo te conduz a isso. E quando a gente vai entender agora no próximo ponto, que Deus, Ele também é Pai. Mateus 6, volta lá. Agora, verso 25. Para quem estava aqui sábado passado, a gente falou mais sobre isso, mas eu não podia deixar passar. Então eu vou resumir o que a gente falou sábado passado. Então, quem veio, top. Quem não veio, tem que conversar com quem veio. Porque não foi gravado. Porque Deus não deixou. Mateus 6, 25. Diz assim. Depois de tudo isso, né? Jesus disse para nós, por isso eu lhes digo, não se preocupe com a vida diária. Vocês terão o suficiente para comer, beber, vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa.
Observem os pássaros, não plantam, colhem, não guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso, vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E, se Deus veste assim com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé, ou homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Até aqui tá bom. Terminou meio estranho, né? Vamos comer, beber. Acabou meio estranho, mas tudo bem. A gente já continua. Então, aqui é o ponto que é o ápice do capítulo 6. Que aqui Jesus vai nos dar uma direção. Ele vai resumir tudo que a gente falou até aqui no seguinte: Deus é Pai. O Pai é aquele que dá a vida e gera o corpo. É claro que gera na barriga da mãe, eu sei, todo mundo sabe disso. Mas é Ele que dá a vida e o corpo. O Pai Celestial é o que nos deu a vida e nos deu o corpo. O que isso significa? Deus Pai nos colocou aqui, neste mundo, por um propósito específico. Por um propósito que não são homens que ditam sobre nós. Para onde nós vamos, quem nós somos. E nós podemos ter bons pais que fazem isso conosco e nos levam na palavra ou não. Ou não. Acontece que existe um Pai que é celestial. E a gente já no começo da palavra. O céu é onde Deus habita. Então lá está Deus Pai que nos criou. Ele nos deu a vida e Ele nos deu o corpo. Ele me deu a vida que eu tenho hoje, principalmente se eu estou debaixo do seu senhorio. E Ele me deu a minha identidade. Eu sou homem, ou eu sou mulher. Não é um erro, não é uma falha. Uma falha, teve um erro, eu nasci errado. Não, não existe isso, galera. Não existe isso. Não vou entrar nesse ponto, porque isso não é o tema aqui. Mas isso não existe. Nós não estamos aqui por acaso. Deus não pede controle das coisas. Então, eu vim a esse mundo, eu estou onde eu estou, graças a Deus. Isso sim é pela graça. Só que, talvez você olhe para a sua vida hoje e você fala, cara, tem coisas acontecendo que não queria que tivesse acontecendo. Então, o Espírito Santo está aqui para te ajudar a andar conectado com Ele, para as coisas começarem a fazer mais sentido. Mas o foco de tudo aqui é: se Deus me deu vida e corpo, como Ele não vai cuidar da minha vida e do meu corpo? Se Ele é Pai, Ele cuida da minha vida e do meu corpo. Então tem coisas que a gente não precisa se preocupar. Aquilo que é necessário. Por exemplo, a jaqueta de couro não é necessária, como diria também o Julius. Ter roupa já era bom. Então, a jaqueta de couro em si não é necessária. Você pode ter uma jaqueta que te aqueça. Isso já vai ser necessário. Isso eu creio, Deus proverá. Assim como os pássaros, Deus nos deu um propósito. Os pássaros eles voam e ficam de manhã cedo, bem cedo. Esses são os pássaros, em vários tipos. O propósito deles. O propósito nosso é sermos filhos dele. Estarmos inseridos na sua família. E no verso 31 ao 32, para a gente fechar isso aqui, ele vai dizer, por essas coisas, vamos 32, Mateus 6, 32. Essas coisas ocupam preocupações, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. É aqui. Como eu expliquei na semana passada, pagãos, eles não enxergavam seus deuses como um pai, eles enxergavam seus deuses como deuses. Então, eles tinham medo do que poderia acontecer, medo de faltar comida, medo de não chover naquela época, né? A agricultura era muito importante, medo de outros povos atacarem eles. Então eles tinham vários deuses para cada um dos medos, ou dos prazeres que eles queriam. Mais dinheiro, mais amor. Vou usar essa palavra porque está gravando, senão eu podia usar outra palavra. Então eles assim deuses levantados. E aí havia um medo.
Ou então a carne tinha um desejo, levantava-se um Deus para aquilo. E lá eles faziam coisas terríveis, como orgias ou sacrifícios de bebês, por conta do medo. E abrindo um parênteses aqui, galera, não faz sentido ter medo de Deus. Nós temos temor de Deus. Medo, tipo assim, nunca vi essa garrafa na vida. Eu tô tipo, caraca, meu Deus, essa garrafa, não sei o que essa garrafa faz. Meu Deus, não sei o que ela faz, então eu saio correndo. Agora, se eu sei o que essa garrafa faz, e sei que ela é uma bomba, por exemplo, mas eu sei mexer com ela, eu tenho um temor, eu vou ter uma cautela, mas tá tranquilo, vou pegar ela aqui. Assim acontece lá no Monte Sinai. O povo teve medo, mas Moisés falou, não, pessoal, temam a Deus, mas não tenham medo. Se aproximem dele. Não com medo. O medo vem do desconhecido, o temor vem do conhecido. Então eu sei quem Deus é. Eu sei que Ele é Pai. Sei que Ele, como Pai, exorta. Sei que Ele, como Pai, vai dizer aqui não. Se eu desobedecer, Ele vai falar, tá bom, cai aí. Depois eu pego para você. Você vai cair aí, na lama. Então, os pagãos não chegaram dessa forma. Mas nós precisamos entender, e eu sei que isso é o Espírito Santo que vai trabalhar na nossa mente, vai renovar a nossa mente para que a gente entenda a paternidade de Deus. Mesmo você que olhou para o seu pai terreno e fala, não, cara, meu pai, não consigo olhar para ele e enxergar Deus. Mesmo assim, o Senhor Ele quer transformar a sua mente para que você consiga viver dessa forma, porque essa é a única forma de viver leve, olhando para a volta de Jesus, entendendo a volta de Jesus. E para isso, a gente vai para o último ponto. Yes, antes das 9, yes, vitória. Que diz assim, não. O último ponto que eu coloquei aqui é, por isso, invista no reino do Pai. Mateus 6:33. Isso mesmo. Diz assim, busque então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas ou acrescentadas. Então aqui há uma troca, galera. Há uma troca. Quem estava aqui passado vai lembrar que eu falei sobre isso, só que hoje a gente vai mais profundo aqui nessa parte. Há uma troca. Que troca? Eu troco as preocupações por uma busca no reino de Deus. E quando eu faço essa troca, todas as coisas que as pessoas lá fora procuram começam a ser acrescentadas a nós. Ou, melhor dizendo, começam a nos seguir. Quando eu busco o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas começam a nos seguir. Isso não é promessa de dinheiro. Não é isso. Acontece que, sim, isso pode acontecer. Quando eu buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, existe a possibilidade do Senhor prosperar muito. E amém, isso acontecer. Como não? Vamos prosperar tanto assim. Mas é a certeza de que aquilo que eu preciso não vai faltar. Agora, perguntas finais para nós essa noite. O que é buscar o reino de Deus? O que a gente deve fazer para buscar o reino dele? Vamos só anota aí, Mateus 3, verso 1 e 2. Lá tem João Batista. Ele começa pregando, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E aí, como eu falei, a gente vai um pouquinho mais profundo essa noite. Arrepender-se ali naquele contexto é essa conversão. Então eu estava indo para cá e eu converto. Ou eu estava indo para cá, eu troco, vou para o outro lado. Eu me arrependo, eu olho e falo, isso está errado, esse caminho está errado. Vou para esse caminho aqui. E somente o Espírito Santo pode fazer isso. Porque eu posso só ler aqui e não entender nada. Mas se o Espírito Santo abrir meus olhos, eu olho para mim mesmo e falo, meu Deus, estou errado. Aqui eu estou fazendo não está certo. Então eu me arrependo e vou para o outro lado. O que isso significa? Novas prioridades, galera. Nós que fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos sair daqui com prioridades no lugar certo. Nós precisamos ter prioridades certas na nossa vida. Prioridades corretas. Isso é viver no reino de arrependimento. Isso é uma escolha. O Espírito Santo não faz assim com a nossa cabeça, né? Não.
Ele apenas aponta, olha, é ali, vai para lá, volte. Aí eu posso escolher obedecê-lo. Aí ele me acompanha. Ou não, posso continuar para cá, ele vai continuar apontando para o outro lado. Novas prioridades, galera. Quero ler aqui um texto com vocês para mostrar como Jesus tinha prioridades no lugar certo. Mateus 4, 23. Só voltar aí comigo. Mateus 4, 23 vai dizer assim: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando as pessoas de todo tipo de doença. Só aqui. Jesus tinha as prioridades no lugar certo na vida dele. Teve um longo período da qual a gente só vai saber quando ele voltar, e existe grande possibilidade de ele falar: até os 30 anos eu só fui carpinteiro mesmo, só trabalhei com meu pai. Foi só isso que eu fiz. Mas, tirando esse período, quando Jesus sai desse período de hiato, vamos dizer assim, esse momento onde não sabemos o que ele fez, como foi sua adolescência, sua juventude, o que aconteceu com ele, ele se batiza. A gente falou isso ontem no Somos Um. Ele se batiza, o Espírito Santo vem sobre ele e o leva ao deserto para ser tentado. Lá no deserto, ele vence o diabo com a palavra e no poder do Espírito. Aí ele volta no poder do Espírito Santo e começa a pregar. O que eu entendo com isso? O Espírito Santo precisa começar a comandar nossas vidas, galera. Isso faz toda a diferença. Tipo assim, de verdade, tá? Todos os anos que eu estudei, colégio, faculdade, teriam sido outros se o Espírito Santo, se eu tivesse ouvido mais o Espírito Santo, melhor dizendo, se eu tivesse tido ouvido para buscá-lo mais, porque no momento que eu fosse para o secreto, eu sairia lá no poder do Espírito, então eu iria para a faculdade com outra vibe. Eu não ia lá para a faculdade, primeiro que eu ia por ir, tinha muita coisa que eu não gostava. E segundo, a Bianca estava lá, então eu gostava dela, então era legal ir para a faculdade, que a Bianca estava lá, então eu podia estar com ela. Mas isso não é a prioridade. Se eu tivesse ouvido o Espírito Santo, eu ia entrar na minha sala de aula e eu ia ver todas aquelas almas indo para o inferno. Aí, cara, muda. A prioridade muda totalmente. Aí eu ia, caramba, e agora Espírito Santo? Provavelmente eu não ia conseguir salvar todas elas. Mas alguém eu conseguiria ter alcançado. Somente no final da faculdade, quando comecei a dar mais ouvido ao Espírito Santo, eu consegui ali jogar uma sementinha num colega meu. Quem sabe um dia ele vai assistir essa mensagem. O resto deles estão na mão de Deus, só posso orar por eles hoje. Prioridades no lugar correto, galera. Prioridades no lugar correto. O Senhor, Ele te chamou para o trabalho onde você está. Não é é porque eu estudei muito. Não, se não fosse Deus, você teria nascido lá na África. Eu não teria oportunidade de estudar o que você estudou. Entenda isso de uma vez por todas. Você poderia ter nascido em um outro lugar onde você tem uma outra profissão. Você poderia não ter nascido se não fosse por Deus. Então, onde você está, existe um propósito eterno a ser cumprido. Só que é no poder do Espírito. Porque senão a gente fala cagada. Sorry pela palavra. E agora, para fechar, segunda pergunta. Pergunta final. O que é buscar a justiça de Deus? Vamos voltar lá para Mateus 6. Entendemos o que é buscar o reino. Acabou a música, deu 1 hora. Tô acabando, galera. Mateus 6, vamos a partir do versículo 5, tá bom? Antes, respondendo a pergunta então, buscar o reino é novas prioridades. Eu vou para o meu trabalho, para a escola, faculdade, ônibus, aqui dentro da igreja, ao meu redor, com outros olhos, no poder do Espírito, com novas prioridades. E, galera, tem dias e dias. Tem dias que você vai orar, você vai estar cheio de Deus. Caraca, chega um trabalho, não vai acontecer nada. Normal. Continua firme. Continua firme. Vai ter um momento oportuno, um momento certo para jogar a semente ou regar a semente que uma vez você plantou. É até mesmo colher a semente. Mas, no geral, galera, eu não posso aqui enganá-los, hipnotizá-los. Nossos dias, eles são ordinários mesmo.
Não vai, tipo, todo dia eu acordo pela manhã, anjos voando, uau! Não. Vai ter dia que eu vou acordar, por exemplo, essa noite eu nem consegui dormir. E deu orando assim, Deus, deixa eu dormir, fala comigo. Ele não falou nada comigo. Eu falei, mano. Eu sabia que ele estava lá. Mas ele falou nada, na verdade. Dias são ordinários. Às vezes não durmo bem, às vezes eu durmo bem. Não é isso que deve guiar a nossa vida, galera. Eu tenho que aprender a buscar a justiça de Deus. Quer viver conforme os preceitos do Senhor. Com o coração reto. Como aquele que foi justificado pela fé. Linkando o que a gente fez lá no começo. Graça e o Espírito Santo. Eu recebo a graça. De graça, eu recebi ela. Agora eu vou fazer algo com ela. Eu tenho que fazer algo com esse dom que é a graça que Deus me deu. Que é viver como aquele que recebeu isso. Que foi justificado. Nada mais, nada menos do que viver como Jesus. Para a gente resumir. Aquele que busca a justiça de Deus. Busca agradar a Deus. Com as suas atitudes. E Mateus 6:5 vai dizer: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando forem orar, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em secreto. E o seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Agora, verso 16, diz assim: quando jejuarem, de Mateus 6 mesmo, não façam como os hipócritas, mais uma vez ele falando, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiam o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Aqui temos duas coisas chamadas disciplinas espirituais. Ou, eu gosto de dizer, hábitos espirituais. Começam com disciplina, galera. Quem aqui já jejuou uma vez na vida? Levante sua mão. Aí, glória a Deus. Que bom. É uma disciplina. E eu posso dizer para vocês, se você acostumar, vira um hábito. Não estou falando que você tem que fazer. O pai, é você e o pai que vai decidir isso. É você e o pai que vão conversar e você vai falar: Deus, hoje o almoço não vai ter. Hoje não vou almoçar. Aquela meia horinha eu vou, sei lá, no trabalho eu vou para um lugar mais afastado, não sei. Ali eu vou estar contigo. Você e o pai. Mas conforme você vai se aproximando dele, isso começa a se tornar um hábito. Então, de vez em sempre, você vai jejuando. Assim é a oração. Comece com disciplina. Eu começo me disciplinando. Eu começo me apresentando na presença de Deus. E com o tempo, torna-se um hábito. E eu posso dizer para vocês, torna-se um hábito tão grande, que enquanto eu estava aqui, eu estava orando. Enquanto eu estava aqui, eu estava falando: Espírito Santo, é aqui mesmo que você quer que eu vá, que você quer que eu fale. Aqui eu estava já orando. Porque Ele está sempre comigo. Em todo tempo. Tenha fé nisso. O Espírito Santo está sempre com você. Não é sempre que Ele vai estar usando você, mas Ele vai estar sempre ao seu lado. Porque aquele filme lá do cachorrinho é sempre ao seu lado. Vai estar sempre ao seu lado. Esse é o Espírito Santo. Então, você começa a criar um hábito. Só que, se a gente não entende que Deus é Pai, a gente sempre vai chegar para Ele: Senhor, está aqui meu pedido. Tchau. Ele vai falar: filho, senta aqui. Depois você fala com os seus pedidos depois. Mas senta aqui, vamos conversar. Que tal? Mas a gente trata Deus às vezes como pagãos. Deus, está aqui meu pedido. Agora eu vou trabalhar, agora eu vou dormir. Deus, eu já sei o que você tem para pedir. Senta aqui. Vamos conversar, quero entender o que se passa dentro do teu coração. E aí, conforme você faz isso diariamente, torna-se um hábito. Existem muitos hábitos, galera, ou disciplinas. Meditação na palavra, confessar o seu pecado, andar em comunhão. Isso é uma disciplina, galera. Há 2 cultos atrás, posso dizer, eu não estava a fim de vir. Eu não estava bem, estava mal. A palavra da Ana falou muito no meu coração, porque eu fui disciplinado, vim para cá.
falou no meu coração. O Senhor falou comigo. Cheguei em casa, não tive fome. Entrei no quarto, fiquei orando. Bianca dormiu, nem vi. Isso pode acontecer com qualquer um aqui. E eu não sou melhor que ninguém. Só porque eu fiz isso. Ela disse que eu não estava bem. E eu falei, eu tenho que estar lá. Ah, porque eu sou líder? Não, eu não ia nem pregar. Mas eu tenho que estar lá. Eu sei que lá vai acontecer alguma coisa. Lá o Senhor vai estar. E o Senhor falou no meu coração. Fui para casa, não tive fome. Então eu falei, cara, estou sem fome. Então, vou orar. E lá o Senhor falou comigo. Nada além do normal, do tipo, não teve nenhuma revelação. Ele só falou, eu estou aqui, filho, eu estou com você. E isso já basta. Mas tem um aqui que eu preciso falar com vocês, está em Marcos. Dani, se quiser vir para cá, dá um rápido. Estou acabando. Marcos 1. Verso 35. Opa. Aqui. Essa prática, quero fazer questão de a gente entender um pouquinho. Marcos 35. Marcos 1:35. Diz assim: no dia seguinte, sabe onde tem um contexto aqui, tá? Jesus trabalhou muito no dia anterior, curou muita gente. No dia seguinte, vou repetir, Jesus trabalhou muito no dia anterior. Eu sei que uma galera que trabalha muito no dia anterior. Jesus trabalhou muito no dia anterior. O trabalho dele aqui, especificamente falando, era pregar o reino de Deus, tal, curar e tudo mais. Ele trabalhou muito. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Está aqui. Trabalhou muito. Tenho certeza que deve ter dormido mais cedo. Mas talvez não. Trabalhou pra caramba. E depois você vai ver ali que, infelizmente, vão achar ele nesse lugar isolado. Cara, tem uma coisa que, cara, eu acho muito chato. Quando eu tô falando devocional, de repente dá algum barulho, mano, e me distrai. Por conta que eu sou um pouco hiperativo, eu preciso estar assim, ó, extremamente parado, tudo parado, assim. Tem que parar o tempo, aí eu consigo focar. Cara, vem um barulho assim, o vizinho, mano, parece que eu desliga a tomada, assim. Cara, muito chato. E vai acontecer com Jesus, cara. Ali no verso 26. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Pô, deixa o cara orar, mano. Deixa o cara orar em paz um pouco. Aqui a gente tem a disciplina da solitude, galera. Para alguns, isso é fácil. Principalmente se você já é mais de boinha com você mesmo, mais introvertido. Só que isso, solitude tem nada a ver com solidão, galera. Primeiro, você não vai estar sozinho, certo? Você nunca está sozinho. Então você vai estar com Deus. Essa é a diferença. Solidão é estar totalmente sozinho, perdido lá fora, como todo mundo está, que está sem Deus. Solitude, só eu e Deus. E aqui, eu enxergo isso aqui na palavra, eu queria passar isso para vocês, porque é uma prática que não é a mesma coisa de eu parar só para orar. Eu entrego como uma oferta. Eu entrego ao Senhor, Deus, esse tempo, ele é teu. Esse tempo, ele é teu. Pode ser 1 minuto. Pode começar com 1 minuto. 1 minuto você vai, tá no trabalho, tá fazendo suas coisas, você vai parar, vai fechar o seu olho e falar dentro da sua mente, né? Espírito Santo, esse 1 minuto, ele é seu. Passou 1 minuto. Não aconteceu nada, tá bom. Amanhã, 2 minutos amanhã. 2 minutinhos. Com o tempo, isso vira um hábito. E você vai entregar 10 minutos. Você não vai chegar lá, vai ficar, Deus, nossa, a vida tá um saco. Não, você vai, Deus, esse tempo ele é teu. Ponto. Você pode ficar olhando para alguma coisa, você pode colocar um fundinho, sem nada falando, e você entrega a Deus. Queria deixar isso para vocês. Queria desafiar você a fazer isso essa nova semana. Depois você me conta o que aconteceu, tá bom? Para fechar, quero ler com vocês de pé, pode se colocar de pé, Lucas 11. Lucas 11, verso 9.
Lucas 11, 9, vai dizer assim para nós: portanto, lhes digo, Jesus mais uma vez, peçam, receberão, procurem, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos os que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhes pedir um peixe, dará uma cobra? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Não. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Resumo tudo que a gente falou aqui na figura do Espírito Santo. É Ele que nessa nova semana vai cutucar o teu coração e vai falar: filho, filha, pare agora um minuto. Pare aí onde você está. Só pare um tempo. É Ele que vai te levar para a solitude. É Ele que vai colocar um fogo no teu coração para que você ore por alguém. Talvez você não tenha esse costume, como eu não tinha, de orar por pessoas, orar por coisas. E você vai falar dentro de si, o inimigo pode falar: não, você tem muitos problemas, ore por suas coisas. Mas o Espírito Santo vai falar: não, filho, ore por isso aqui, ore por aquela pessoa. Sabe por quê? Porque o Pai já sabe o que nós precisamos. Não é errado pedir. Vamos ler: peçam e receberão. Só que a partir do momento que eu peço, Deus, eu quero coisas para o Senhor, tem uma coisa que Ele quer nos dar: é mais o seu Espírito Santo. Porque Ele vai nos conduzir no caminho estreito, vai nos dar força contra a nossa carne, vai fazer com que a gente olhe para a porta estreita e vai desejar aquilo ali. Vai fazer com que a gente olhe as pessoas indo pelo caminho amplo e vai dizer: não, é ali é o lugar, ali é o lugar correto. Sem ódio daqueles que estão indo para o lugar errado, mas com amor falar: não, vamos por aí, vamos por aqui. É o Espírito Santo que dá esse empoderamento, o caráter e o poder para ser testemunha. Falamos um pouco sobre isso ontem aqui. Nós somos sendo testemunha de Cristo através do seu Espírito Santo. Comece por aí, comece alinhando a sua vida em ser uma testemunha do que Cristo fez. E todo mundo que está aqui, todos. Alguma coisa aconteceu com você no seu tempo com Deus, que é um testemunho. Ele te fez alguma coisa, Ele te deu algo, seja um dom, seja um momento no culto que aconteceu alguma coisa, seja, eu sei as coisas que Ele fez comigo. E tem um outro exercício, isso aqui é só a minha opinião. Pega um papel, pega um caderno e começa a anotar isso. Cara, comecei a fazer isso, e todo dia parece que eu lembro uma coisa nova que Deus fez, mano. Eu começo a anotar. Tudo isso serve como testemunho. Se eu encontro alguém na rua, melhor, se eu encontro alguém no meu trabalho, mais perto, ou um parente, está com problema financeiro, eu tenho já um testemunho para falar: cara, Deus foi comigo, Ele me ajudou no meu problema financeiro. Alguém doente, eu vi alguém ser curado. E tantas outras coisas. Mais pessoalmente falando, alguém que está ali ansioso, eu posso chegar e falar: olha, eu conheço alguém que pode tirar toda a ansiedade dentro de você. E esse alguém é o Espírito Santo. Quero orar com você nessa noite, rapidamente. Poder apagar as luzes aí, por favor. Rapidamente, eu gostaria de orar por você, em que a palavra falou ao teu coração. A gente falou muita coisa, né? E aqui a gente finaliza esse bloco tão abençoado. E vou lembrar você de algumas coisas. E se a palavra falou ao teu coração, eu quero orar por você antes de você ir embora. Talvez você sabe que está indo para o caminho amplo e você quer voltar para o caminho estreito. Então o Senhor está aqui, que o altar está aberto. Pode vir aqui, porque o Senhor quer te colocar de volta nesse caminho. Talvez você está no caminho estreito, mas você já está voltando para alguns hábitos antigos. Está pensando
nessa era, nas coisas que estão acontecendo aqui, nem passa pela sua cabeça que Deus pode chegar para, assim como chegou para aquele homem naquela parábola, e dizer: olha, hoje é o último dia, e aí? O que você tem para entregar? Para quem vai ficar aquilo que você está buscando? Vai ficar para quem isso? Aquilo que você está lutando. E ele nos pergunta: as almas, onde estão as almas? Onde estão as almas que estão ao seu redor? Onde estão as almas que eu tenho colocado ao seu redor? Você tem vivido como eu te ensinei a viver? Tem falado do meu amor para essas almas? Precisamos ser sinceros e dizer: não tenho. Talvez o principal motivo seja: tanta coisa na minha vida, Deus, você vai alcançar elas, né? Se fosse assim, eu não teria falado ide para todo mundo. Se fosse assim, não teria pedido para a gente ir. O negócio é, Ele quer a sua conexão, a sua colaboração. Nós somos o corpo dele aqui nessa terra. Mãos, pés, boca, olhos. Ele nos governa com a sua mentalidade, aquilo que Ele nos ensinou. Ele é o cabeça. Mas nós somos o corpo. Mas tudo que a gente falou, eu quero orar por você, que deseja receber mais do Espírito Santo. Eu não vou orar de um lugar onde eu tenho. Não, o Espírito Santo ele está aqui. E se você quer mais do Espírito Santo, porque quando você tiver mais do Espírito Santo, tudo aquilo que a gente falou aqui vai começar a ser verdade na sua vida. O acúmulo de almas, galera. Isso é para todos nós, me incluindo. Deus me pergunta: Vinícius, cadê? Porque vocês já estão aqui dentro, então não vale. Cadê as outras? Cadê as outras almas? Será que esse ano você vai conseguir mostrar o meu evangelho para ela? Talvez trazer aqui dentro. O Espírito Santo quer nos dar essa autoridade, quer nos dar esse fogo. Ele quer colocar isso em nosso coração. Então, tudo que a gente falou aqui resume-se a: o Espírito Santo nos conduzirá nesse caminho estreito. É Ele que vai nos conduzir. Então, o altar está aberto. Eu vou estar orando, depois orando por aqueles que vierem aqui à frente. Tá bom? Ó Deus, obrigado, Senhor, Tua palavra é a verdade. Nós declaramos: Tu és santo. Declaramos: Tu és nosso Pai. Declaramos: Tu és bom. Declaramos que Tu és amoroso, misericordioso. Jesus Cristo, Tu és Senhor. Tu és Senhor desse movimento. Ele é seu, não é meu, do Eliseu, da Ana, da Bianca, dos pastores. É o seu. Então, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, mova-se nesse lugar. Nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que Tu venha se mover. Porque essa é a identidade que o Senhor colocou em nós. Então mova-se aqui, colocando no coração de cada um desses que estão aqui à frente, que eles são filhos e filhas, e que eles são sal. E o sal, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Os que estão lá fora estão indo para o trabalho, faculdade, escola, estão indo fazer coisas vazios. Mas o sal não, ele tem um propósito. Quando ele vai para um lugar, ele vai salgar. Ele não vai para aquele lugar que ele quer mais dinheiro, porque ele quer se aparecer. Não, cara, o sal. Quando a gente come uma comida, a gente não fala: uau, que sal. Não, fala: comida boa, mas o sal está ali no meio. Se não fosse o sal, comida horrível. Assim somos nós. Assim somos. O reino, Cristo brilha quando nós cooperamos com Ele para o reino. Essa é a identidade que Ele colocou sobre nós. Então, Espírito Santo, eu não te dou liberdade, porque você é Deus, Tu és Senhor. Então abre espaço para você, porque você já tem liberdade de vir aqui e tocar nesses que estão aqui na frente, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que Tu venhas agora, Deus,
Primeiramente, aqueles que olham para si e não se enxergam como filhos e filhas, por alguma coisa aconteceu, uma relação paternal falha, e não há uma conexão contigo, Deus. Mas esse é quem tu és Pai. Isso foi revelado não só por Jesus Cristo. Malaquias já revelou isso, os profetas já tinham revelado isso, mas o teu Espírito Santo aqui nos faz entender isso. Então o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, que caiam as vendas dos nossos olhos, para que nós possamos ver e entender que tu és um Pai amoroso. E eu oro, Deus, por uma geração que o dinheiro não vai mais ser o Senhor. A geração que passa por nós, Deus, o dinheiro já é o Deus deles. Eles servem ao dinheiro, preocupados dia após dia. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Será que vai faltar dinheiro mês que vem? Não, Senhor. Nós somos seus filhos. E o filho, posso perguntar aqui para a Abby que está aqui hoje, ela não está nem um pouco preocupada o que ela vai comer daqui a pouco. Ela está muito feliz de simplesmente estar aqui. Assim Deus quer que nós sejamos. Ela não está preocupada se mês que vem ela vai ter comida, se ela vai ter bebida. Não. O que vai saindo, o que vai acontecer? Não. Vivendo agora aquilo que o Pai colocou para ela. Assim nós somos. O reino de Deus é daqueles que são como crianças, dependentes, confiantes em Deus. Então primeiro eu quero orar em nome de Jesus. Espírito Santo, trabalha a paternidade, Senhor. Trabalha a paternidade, principalmente se esse que está aqui na frente, o pai sumiu, o pai não se importa, o pai não é cristão, o pai fez algo de errado, magoou muito. Principalmente isso, Deus. Eu te peço, Espírito Santo, trabalha a tua paternidade, Senhor. Nessa nova semana eu peço, mostra que tu és Pai, Deus. Mostra que tu és Pai. E mostra que tu és Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço agora, Espírito Santo, se houver alguém aqui na frente que veio com o coração rasgado, mas ela não tem o Senhor dentro do coração dela ainda, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora, Espírito Santo, invada esse coração que já está aberto. Sei que tu és cavaleiro, tu não vai arrombar, mas se a porta já estiver aberta, encontre lugar agora em nome de Jesus Cristo. Encontre lugar agora em nome de Jesus. Espírito Santo, e faz a varredura nesse coração. Vai arando a terra para receber mais e mais de ti, Senhor, para que o fruto do teu Espírito venha. Mas não só isso, Deus, eu peço, conforme a tua vontade, conforme o desígnio do Senhor, Pai, derrama do teu Espírito e derrama os dons do teu Espírito, Senhor. Derrama dom de língua, se assim for da sua vontade. Profecia, se assim for da sua vontade. Cura, discernimento de espíritos, fé, milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, interpretação, em nome de Jesus, conforme o teu querer, Pai. Derrama, Senhor, e conforme a fé daqueles que estão aqui à frente, que possam receber do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que os pensamentos errados são rejeitados agora em nome de Jesus, das mentes, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi colocado no coração é arrancado agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. E nós desejamos, Espírito Santo, mais de ti, que tu possa nessa nova semana levar-nos a ir mais profundo contigo, Senhor, porque eu sei que aqui ainda é o pouco. É como um copo de água em frente a um oceano. Eu sei, Senhor, eu sei, porque assim o Senhor tem nos mostrado. Mas eu oro, meu amigo, o Espírito Santo, conduza-nos, Senhor, conduza nossas vidas. Nós estamos te esperando, como nós cantamos aqui, nós estamos te esperando. Não estamos esperando em homem nenhum. Não estão esperando em mim, que eu sou só um homem. Estamos esperando de ti. Espírito Santo, nós esperamos o teu derramar.
E nós desejamos o Senhor. Nós desejamos a tua presença. Nós desejamos, Senhor, o toque do teu Espírito Santo sobre nós essa noite. Senhor, se tua glória vem sobre nós. O Senhor perguntou para mim essa semana, se eu descesse lá no sábado com a minha glória, será que você iria embora? Ou você ficaria ali? E aí o culto de domingo aconteceria, ia chegar as pessoas, e a glória do Senhor estaria aqui, e a gente ficaria aqui. Será que você abriria mão, Vinícius? Você abriria mão dos seus roteiros, suas rotinas? Você abriria mão? Será que nós abriríamos mão? Ou nós iríamos nos entregar no colo do Pai, com a sua presença gloriosa sobre nós? Meu Senhor, queremos mais de Ti. Oh Deus, precisamos mais de Ti. Oh Senhor, eu oro por metanoia em nossas mentes agora, Senhor. Deus, novas prioridades agora em nome de Jesus. Novas prioridades. Um novo olhar aqueles que estão lá fora. Eu oro em nome de Jesus. Vem com o teu fogo e cerra o coração. Cerra o coração que está aberto, para que não haja mais um conforto espiritual. Nós dizemos não a uma igreja que é obesa espiritual. Nós queremos ser atletas espirituais em forma, porque temos o que precisamos, nem mais nem menos. Temos o que precisamos. Não nos deixe ser avarentos espirituais, Senhor. Espírito Santo, eu peço agora, começa a queimar o coração por alma, Senhor. Começa a queimar o coração. Esse que veio aqui à frente e não entendeu ainda qual é o seu propósito, Deus, o Senhor tem um propósito para ele, de envio. Revela, Senhor, revela, Espírito Santo, revela esse propósito, Senhor, em nome de Jesus, para que possa sair daqui com a mente transbordando de ideias, como falar, como fazer, como agir, como pregar. Todos nós somos chamados a pregar. Nem todos são pastores, mas todos somos chamados a pregar. Aonde nós estamos, galera? O Senhor quer mudar. O Senhor quer mudar a imagem que você tem na internet, como as pessoas te veem na internet. Ele quer mudar isso. Ele quer ter controle daquilo que você faz, daquilo que você publica, daquilo que você posta. Ele quer que entre aquele clique, que você vai postar aquele story, aquela publicação. Ele quer ouvir a tua voz dizendo: Pai, é isso mesmo? É isso mesmo que eu vou postar? É isso mesmo? Então eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que Espírito Santo você dê paciência para nós, Senhor, porque é tanta correria, Senhor, ao nosso redor, e às vezes postamos tanta porcaria, tanta coisa, Senhor, e poderiam ser alcançadas pessoas, nossas publicações. Eu oro por pessoas aqui que não vão mais ser rápidas para falar, mas serão tardias para falar, rápidas para ouvir. Ouvirão mais, falarão menos. Espírito Santo, não nos deixa, Deus, usar nossa língua errado. Deixa que nossa língua fique onde está, em nome de Jesus. E eu sei, Espírito Santo, que é só você que pode te ajudar a controlar a nossa língua. Em nome de Jesus. Senhor,